O profeta Jonas é, antes de tudo, um espelho para muitos de nós. Sua história, relatada entre os capítulos 1 a 4 do livro que leva seu nome, vai muito além de um homem engolido por um grande peixe. Ela revela o embate entre o chamado divino e a resistência humana, entre a missão e o medo, entre a graça de Deus e os preconceitos pessoais. Jesus, ao se referir a Jonas em Mateus capítulo 12, versículos 38 a 42, aponta para um paralelo poderoso. Assim como Jonas esteve 3 dias no ventre do peixe, ele próprio estaria 3 dias no coração da terra. Mas a lição vai além da tipologia profética. Jesus mostra que os ninivitas se arrependeram diante da pregação de Jonas, enquanto os líderes religiosos de sua época rejeitavam o próprio Filho de Deus. Isso projeta um alerta direto para o juízo final. Rejeitar a verdade, mesmo quando ela vem com poder divino, traz consequências eternas. O juízo não é apenas sobre os grandes pecadores, mas também sobre aqueles que endurecem o coração diante do apelo do céu. Jonas relutou em pregar a cidade de Nínive não apenas por medo, mas por uma profunda convicção de que aquele povo não merecia misericórdia. É nesse ponto que muitos crentes se identificam. Não é incomum que se evite evangelizar certas pessoas ou grupos por julgamentos internos ou preconceitos velados. Mas a missão de Deus sempre quebra barreiras. Nínive era uma capital marcada por crueldade extrema. Seus registros históricos mostram execuções públicas, torturas horrendas e domínio brutal. Mas é exatamente ali que Deus envia seu profeta, mostrando que sua graça não conhece fronteiras. A resistência de Jonas reflete a nossa. Hesitamos quando o chamado nos leva para fora da zona de conforto, para ambientes hostis, ou para lidar com pessoas que julgamos além da salvação. E, mesmo relutantes, somos lembrados de que Deus nos chama não apenas para obedecer, mas para confiar que sua justiça vem sempre acompanhada de misericórdia. A resposta de Jonas aos marinheiros, em Jonas capítulo 1, versículo 9, revela algo profundo. Eu sou hebreu, e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Essa declaração tem um eco direto na mensagem do primeiro anjo em Apocalipse capítulo, versículo: temei a Deus e dai-lhe glória. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Em outras palavras, Jonas, mesmo em fuga, carregava a essência de uma mensagem que será proclamada com poder nos últimos dias. O chamado à adoração do Criador é a linha central que une o testemunho de Jonas com a proclamação apocalíptica final. Assim como Jonas foi chamado a levar uma mensagem impopular a uma cidade pagã, o povo remanescente dos últimos dias é chamado a pregar a verdade presente, em meio a uma Babilônia espiritual que rejeita a autoridade de Deus. Não é por acaso que Apocalipse capítulo 18, versículo 4, ecoa: saiam dela, povo meu, apontando para um clamor de arrependimento que, mais uma vez, precisa ser feito mesmo diante da resistência do mundo. A história de Jonas também nos ensina algo essencial. A mensagem de arrependimento incomoda. Nem sempre será recebida com palmas. Em muitas ocasiões, assim como Jonas, nos deparamos com rejeição, críticas e até hostilidade. Mas isso não significa que a mensagem esteja errada, pelo contrário, muitas vezes, a resistência confirma que estamos tocando em áreas que o inimigo quer manter intocadas. Jonas fugiu porque sabia que Deus era misericordioso e poderia perdoar os ninivitas, e ele não queria isso. Quantas vezes, de forma consciente ou inconsciente, deixamos de testemunhar porque sabemos que Deus pode mudar a vida de alguém, e isso nos confronta? Talvez por orgulho, talvez por falta de fé, talvez por medo de parecer tolos. Mas o chamado continua firme. Jesus veio para buscar e salvar o perdido, conforme Lucas capítulo 19, versículo 10, e nos comissionou para fazer o mesmo, não importa o quanto o coração relute. É inevitável que, ao analisar a jornada de Jonas, nos deparemos com nossas próprias falhas. Quantas vezes ignoramos o impulso do Espírito para falar de Cristo a alguém? Quantas desculpas usamos para justificar nosso silêncio? O Jonas dentro de nós é real, mas não precisa ser o protagonista da nossa história. Vencer essa relutância começa com o reconhecimento da nossa fraqueza e um clamor sincero por transformação. Assim como Jonas, podemos passar por um grande peixe, momentos de crise, arrependimento e renovação. E é nesses momentos que Deus nos restaura para cumprir a missão com fidelidade.
Como está escrito na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não desiste de nós, mesmo quando fugimos. E quando finalmente nos rendemos, Ele faz da nossa fraqueza um testemunho poderoso de salvação. Que a história de Jonas não seja apenas um alerta, mas uma inspiração para obedecermos ao chamado com fé, coragem e amor pelos perdidos.